Beleza, então. Tá gravando, certo? Certo? Beleza, então, gente. Então, hoje é a segunda, vamos iniciar a segunda peça do nosso mosaico bíblico. Então, a gente vai, nos próximos 4 ou 5 domingos, a gente vai estar estudando a temática das Escrituras. Vamos lá. E por que que a gente precisa falar sobre as Escrituras? Eu trouxe aqui 3 motivos que para mim são muito importantes, são essenciais. E o primeiro motivo e aí a gente vai lá nas escrituras para obter essa resposta. 2 Timóteo 3,15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, o primeiro motivo do porquê que a gente tem que falar sobre as escrituras e estudar sobre as escrituras é aquilo que o próprio Espírito Santo diz através da pena do apóstolo Paulo na carta que ele escreve para Timóteo, porque nas Sagradas Escrituras é onde a gente obtém sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Um segundo motivo é porque estudar as Escrituras vai ajudar a gente a fortalecer esse entendimento, esse conceito de que a Bíblia não é apenas mais um livro, ou um livro de cabeceira, ou algo que todo cristão deve ter, mas ele é o mais importante para todos nós, é o livro mais importante, é o livro mais fascinante, é o principal que a gente tem que ler e mergulhar e meditar nele diariamente. E o terceiro motivo, por que estudar as Escrituras? Porque vai fazer o nosso amor pela palavra de Deus crescer conforme a gente vai entendendo a importância dela para as nossas vidas, né? E existem diversos versículos, claro que não vai dar para a gente passar por todos eles na aula de hoje ou durante as próximas aulas, que falam sobre o que as escrituras fazem com cada um que se depara e que mergulha nela, né? Em Salmo 1, a gente vê que bem-aventurado é quem medita na lei do Senhor, né, de dia e de noite, que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Salmo 119 também fala que sobre guardar a palavra no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. Então, tem 1001 motivos, mas eu queria trazer esses três. Então, primeiro, sabedoria para receber a salvação, fortalecer o nosso entendimento de que a Bíblia é o livro essencial para as nossas vidas. E o terceiro, para que o nosso amor pela palavra de Deus cresça conforme a gente for entendendo a importância dela para as nossas vidas. E o que, que a gente vai aprender nesse módulo, tá? Então a gente vai falar sobre as 4 características da palavra de Deus, que é a aula de hoje. A gente vai ter uma aula muito especial, que a gente vai falar sobre meditação nas escrituras e uma técnica, se é que a gente pode dizer assim, que é a Lectio Divina. Então, vai ser o pastor Miquel que vai dar essa aula. É sensacional, gente. Claro que não, eu acho que não vai dar para a gente mergulhar tanto quanto a gente gostaria, porque precisaria de pelo menos umas 4 aulas para a gente absorver essa prática que é extremamente importante e realmente impacta as nossas vidas quando a gente coloca isso em prática, mas a gente quer trazer pelo menos um pontapé inicial para que vocês possam correr atrás e buscar aprender e mergulhar e crescer também. Terceiro ponto, terceiro assunto que a gente vai estudar é a inspiração das escrituras, né? Então, a gente sabe que a Bíblia é um livro escrito por homens, mas é um livro que ele é inspirado pelo Espírito Santo. E isso é algo que as pessoas que não são cristãs, elas não conseguem entender, né? Elas olham para a Bíblia como um livro comum, mas para a gente que tem o Espírito Santo nos nossos corações, nós que fomos salvos e resgatados por Jesus Cristo, a Bíblia ela adquire uma importância muito além, porque é nas Escrituras que a gente tem, a gente encontra a vida eterna e o alimento para o nosso espírito. Então a gente vai falar sobre a inspiração das Escrituras e como que a gente consegue confiar nas Escrituras, sabendo que ela foi escrita por diversas pessoas diferentes durante milhares de anos e muitos julgam que a Bíblia tem algumas contradições, que a Bíblia tem alguns erros, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar também sobre a preservação, como que a Bíblia se preservou durante esses milhares de anos, e também um pouco de tradução bíblica, tá ok? Então esses são os assuntos que a gente vai focar.
a gente não vai falar sobre as coisas mais básicas, porque a gente acredita que a maioria já saiba, mas a gente quer trabalhar uma outra face do tema As Escrituras com vocês, tá bom? Então a gente não vai ficar falando sobre os 66 livros da Bíblia, as divisões, quem escreveu o quê, coisas desse tipo, tá bom? E a aula de hoje vai ser as 4 características das Escrituras: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então, eu vou começar aqui com a frase do Charles Haddon Spurgeon, que é um pregador fenomenal. Ele já faleceu, mas ele recebia até o apelido de o príncipe dos pregadores. E o Spurgeon, ele tinha uma biblioteca fenomenal. Depois vocês jogarem na internet, vocês vão ver a biblioteca que ele tinha. E era um cara extremamente dedicado à leitura. Mas ele diz essa frase, né? Visite muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Então, um cara que tinha uma biblioteca com milhares, literalmente milhares de livros, a frase dele é: visite muitos bons livros, né? Passe por todos eles, mas o lugar que você tem que viver é na palavra de Deus. Então, vamos lá. Autoridade é um primeiro ponto. O que significa autoridade quando a gente fala de autoridade das Escrituras? Autoridade significa que todas as Escrituras são palavras de Deus. Então, a Bíblia, quando todas as letras estão escritas, elas são a própria palavra de Deus falando para nós, se comunicando com cada um de nós, né? Então, isso tem um peso enorme, porque quando a gente lê a palavra de Deus, é o próprio Senhor falando conosco, falando as palavras que Ele quer falar para cada um de nós e nos ensinando. Então, de modo que se a gente não crê em alguma palavra da Bíblia, ou se a gente desobedecer qualquer palavra que está escrita ali, é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Então, embora, por exemplo, a gente pegue, por exemplo, o apóstolo Paulo, e ele escreve algumas instruções, como a gente já até viu lá para a igreja de Éfeso, Colossos, Filipenses, quando a gente estava estudando as cartas da prisão, embora seja ele escrevendo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, e aquilo é palavra de Deus, e é o próprio Deus falando a nós através da escrita de Paulo. E quando ele fala: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, se a gente não crê nisso, é o mesmo que a gente desobedecer a Deus, e é como se a gente não cresce que aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela carrega essa autoridade, ela carrega esse peso de ser a palavra de Deus escrita. E a própria Bíblia diz isso a seu respeito. Então, quando a gente pega as profecias no Antigo Testamento, os livros proféticos, é muito comum a gente ver essas profecias pré-anunciadas com um assim diz o Senhor, e lá vem profecia. Então, quando a gente encontra essa profecia com assim diz o Senhor, o profeta está carregando um peso enorme, porque ele está dizendo, é como se as palavras fossem realmente as palavras, e são as palavras de Deus através da boca do profeta. E aí, quando isso daí está escrito, ela também é a palavra de Deus. No Novo Testamento, a gente tem também algumas passagens que evidenciam isso. Então, 2 Timóteo 3,16 vai afirmar que as Escrituras são inspiradas por Deus. Vocês que estão com a Bíblia aberta, se vocês puderem abrir e ler rapidinho. Qual que é o capítulo, Rodrigo? 2 Timóteo 3,16. Obrigado. Espero que eu tenha marcado as referências certas, porque eu sempre marco a referência errada, né? Quem achou pode ler, gente. Achei, posso ler, Rodrigo? Pode, por favor. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Continua? Isso, exatamente. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não vou entrar aqui para explicar isso, senão a gente vai tomar muito tempo, mas
Quando Paulo fala toda escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, ou só o Antigo Testamento e o Novo. É muito provável que seja apenas ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Mas hoje a gente tem esse entendimento que quando ele está falando que é o próprio Deus falando, que é toda a escritura, é realmente toda a escritura, né? Todos os 66 livros que a gente tem. E, segundo a Pedro 3,16, é interessante ver como Pedro, ele ratifica a autoridade das cartas paulinas, né? Então ele fala assim, falando de Paulo, né? Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Pedro, ele está trazendo que como se fosse um equivalente das cartas paulinas com todas as Escrituras, dizendo assim que tem gente que está distorcendo as cartas de Paulo, assim como tem distorcido todo o Antigo Testamento, que já estava praticamente consolidado. Então ali Pedro ele coloca em pé de igualdade as cartas paulinas com o cânon hebraico, né, o Antigo Testamento, como palavra de Deus divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E é interessante também quando a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 7:12, eu vou abrir aqui. 1 Coríntios 7,12. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Tem algumas versões que dizem assim digo eu e não o Senhor, como se Paulo estivesse pedindo uma licença da sua inspiração divina para dizer que agora era a opinião sua e não aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Mas é interessante que Deus é tão bom e tão soberano sobre todas as coisas, que mesmo aquilo que Paulo falou que era a opinião dele, Deus falou, então vou deixar aqui no cânon mesmo, e é a palavra inspirada assim, e ele ratifica, né? No versículo 40, cadê? Deixa eu achar aqui. Versículo 40 ele fala, em minha opinião, porém, seria melhor que ele não se casasse novamente, e creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, embora Paulo ele estivesse dando a sua opinião, mesmo a sua opinião, ele está dizendo que é como se fosse um conselho do Espírito de Deus, também igualmente inspirada por Deus. Então a Bíblia, ela em todo momento, ela tá confirmando e ratificando a sua autoridade de diversas formas, tá bom? E a gente vê isso nessas passagens, são alguns exemplos que a gente tem. Tranquilo até aqui? Ô, Rodrigo, deixa eu só fazer um comentário disso aí que você leu de Paulo. Uhum. Eu conheço muita gente, não que eu conheço muita gente, mas já vi muita gente acabar relativizando essas coisas que Paulo escreve em 1 Coríntios. Porque vira e mexe ele vai falar, diz eu e não o Senhor, né? E a galera fala, não, aqui é a opinião de Paulo, então a gente não crê que a gente precisa seguir, porque é a opinião de Paulo, não algo de Deus, né? E isso é um erro pensar dessa forma, né? Primeiro porque o Rodrigo acabou de falar, né? Que Paulo, ele, ao dar sua opinião, ele cria que a opinião dele é uma opinião, inclusive, inspirada pelo Espírito Santo, né? E não somente isso, mas quando Paulo disse que digo eu e não Senhor, o que ele está querendo dizer é que aquilo que ele vai falar, ele não recebeu uma revelação direta de Jesus. Porque lembra que Paulo aprendeu por meio de revelações diretas da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala que diz ele não Senhor, ele está falando, olha, eu não recebi essa revelação de Cristo. Então eu estou falando que é uma coisa que é minha opinião. Mas no final do capítulo ele fala que a minha opinião ela é validada pelo Espírito Santo. Então a gente não pode relativizar essas passagens em que Paulo dá a sua opinião, porque a sua opinião a gente também considera como inspirada de Deus. Exatamente. E é um problema, porque se a gente começar a abrir precedente para falar, isso daqui é inspiração de Deus, isso daqui não é inspiração de Deus, isso daí vai, consequentemente, refletir na eficácia da palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus. Então a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser apenas um livro qualquer. E se ele é um livro qualquer, ele não vai ter a eficácia que teria como se fosse a própria palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus é tão poderosa que através da palavra de Deus, Deus fez toda a criação, apenas falando. Então, isso é extremamente poderoso a gente pensar que só de Deus falar a criação aconteceu
Imagine a palavra de Deus falando conosco, o que não nos transformaria através do Espírito Santo dentro da sua palavra, inspirando aquelas escritas. Então, se a gente começa a abrir esses precedentes, a gente impacta esse fato da palavra de Deus ela ser viva e eficaz. E tem um outro ponto aqui também, que é João 14:16, quando Jesus está falando com os discípulos, e ele diz o seguinte, não é isso, não, acho que eu marquei errado. Marquei errado aqui, gente. Peraí que eu tô procurando. Aqui é o 17, 16. Eu perdi aqui, gente, mas é aquela passagem que Jesus fala que o Espírito Santo vai fazer os discípulos lembrarem todas as coisas que Jesus tem dito, né? E aí, às vezes a gente até brinca, né? Que é uma interpretação errada falar que eu vou fazer uma prova e aí o Espírito Santo vai me ajudar a lembrar do que eu estudei para a prova. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de todas as palavras e os ensinamentos que Jesus tinha dito para os discípulos nos momentos apropriados. O Espírito Santo ia garantir que essas palavras de Jesus Cristo elas seriam lembradas na sua totalidade, tá bom? Então, não é essa passagem de João 14:16. Depois, se o Renato ou o Clebinho acharem aí, joga no chat a passagem correta para a gente corrigir, por favor. É 26. João 14:26. Boa. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse, tá bom? Então, o Espírito Santo é essa garantia de que a palavra de Deus ela vai ser lembrada e preservada. E somos convencidos de que a Bíblia é a palavra de Deus à medida que lemos. Então, eu não sei, e eu espero que vocês com certeza já tenham passado essas experiências que são maravilhosas e marcantes, quando a gente está passando por um momento e a gente está meditando, está lendo a Bíblia, e tem um versículo que, nossa, certeiro assim, nas nossas vidas, testifica com os nossos corações e é como se, embora a gente estivesse lendo, é como se a gente ouvisse o próprio Deus falando alguma coisa para as nossas vidas através das Escrituras, seja uma admoestação, né, seja uma repreensão, ou seja mesmo um consolo. São momentos incríveis que a gente só vive se a gente tiver esse hábito de leitura e meditação na palavra de Deus. E é isso que faz a palavra de Deus, a Bíblia, ser considerada também a palavra de Deus, essa nossa experiência lendo e vendo como que o Espírito Santo fala aos nossos corações conforme a gente vai lendo as Escrituras. E até Jesus fala isso em João 5, 39, 40, quando ele está falando para os, se não me engano, os escribas e os fariseus. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então, olha que interessante. Jesus está falando assim, eu sei que vocês estudam com muito cuidado e com muito zelo as Escrituras porque vocês acreditam que elas lhes dão vida eterna. E de fato isso acontece porque as Escrituras elas apontam para Jesus Cristo, né? E é assim que a gente chega também a Jesus Cristo para receber essa vida eterna. Então a Bíblia, ela de fato ela contém essa vida eterna porque ela aponta para Jesus Cristo, que é o autor da vida, né? Que como ele diz, né? Ele é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Então, conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai tendo essas experiências e a gente vai testificando como a Bíblia é a palavra de Deus, conforme ela vai falando aos nossos corações. E aí tem uma resposta nossa, né, em relação à autoridade das Escrituras. Em João 8, Jesus foi confrontado por alguns líderes judeus e outras pessoas que estavam presentes. A gente vê lá no versículo 30b a 31, dizem, muitos creram nele, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos.
Em outras palavras, ele exigiu uma resposta à sua palavra porque ela é autoritativa. Então, o fato da Bíblia ser a palavra de Deus, o fato das Escrituras serem o próprio Deus falando a nós através da sua palavra, exige que a gente tenha uma resposta, uma reação às Escrituras. Se a gente só acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente não permanece firme naquilo que a Bíblia está dizendo, a gente não vai ser considerado obediente, né? A gente não vai ser considerado verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela vai reger o nosso padrão de vida, e só vai acontecer se a gente reagir a essa palavra de Deus obedecendo e sendo fiel, tá? Em Gálatas 3:10, nós lemos: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E isso é uma reivindicação grande e tremenda da autoridade absoluta da Bíblia. Eu não estou falando de legalismo aqui, tá, gente? De que tem que obedecer toda a lei, que nem era no Antigo Testamento, que nem os fariseus faziam. Mas conforme a gente vai entrando em contato com a palavra de Deus, ela vai nos ensinando. A gente já até leu que a Bíblia é apta para o ensino, para instrução, né, para correção. Então, a gente nunca vai ser corrigido, a gente nunca vai entender e absorver essa compreensão se a gente não meditar na palavra de Deus, tá ok? Então, além dela ser a palavra de Deus, a Bíblia ser a palavra de Deus, existe e é necessário uma reação nossa positiva às Escrituras, que é obedecer. Quando a gente obedece, a gente é como se a gente dissesse diante de Deus: Deus, eu confio que que a Bíblia, que as Escrituras é a tua palavra e eu quero obedecer porque ela tem me trazido esse ensinamento. Beleza até aqui? Ok. Beleza. Então, seguindo um segundo ponto, a gente falou de autoridade. Uma segunda característica da palavra de Deus é a clareza. Será que só os estudiosos da Bíblia podem compreendê-las? A gente já até falou um pouquinho sobre isso. E Agostinho de Hipona, ele fala: a Bíblia é rasa o suficiente para uma criança não se afogar, mas profundo o suficiente para um elefante nadar. O que significa a clareza das Escrituras? O princípio da clareza significa simplesmente que a Bíblia é suficiente clara em si e por si mesma para que os crentes a compreendam. E graças a Deus por isso, porque se a Bíblia fosse um livro muito difícil da gente ler, a gente não ia a gente não ia conhecer o Evangelho, a gente não ia conhecer o plano da salvação, a gente não ia conhecer nada, né? Então, graças a Deus pela Bíblia ser clara o suficiente para que a gente possa ler e entendê-la. Esse camarada aqui, ele afirma que o princípio da clareza das Escrituras implica em três coisas. A primeira é que ela é clara o suficiente para que seja vivenciada por pessoas simples. Então, a Bíblia ela não não é um livro apenas para pessoas intelectuais, mas por pessoas de diversos graus de instruções, diversos graus de intelectualidade. Ela é para qualquer tipo de pessoa, para que ela possa ser vivenciada por pessoas simples. E ela é profunda o suficiente para que se torne uma mina inesgotável para leitores da mais alta capacitação intelectual, que é um pouco que Agostinho falou também, tá bom? Então, a Bíblia é para esses dois tipos de pessoa, para pessoas simples, mas para pessoas que querem, que são mais intelectuais e querem se aprofundar. Sinceramente, gente, não tem problema se você quiser simplesmente amar as Escrituras com um simples daquilo que a Bíblia diz. Não tem problema algum se você meditar e ler e amar a Bíblia de paixão e mergulhar na Bíblia sem você ir tão fundo, né, sem fazer aquelas exegeses, não tem problema algum. O importante é que você permaneça e leia e medite na Bíblia sempre. Mas se você quer se aprofundar também, a Bíblia também é esse livro para você que tem uma alta capacitação intelectual, que você quer estudar mais, que você quer ir mais a fundo, a Bíblia também é um livro para você. E a clareza da Escritura consiste no fato de que Deus quis que toda ela fosse a revelação de si mesma ao homem, tá bom? Então, através das Escrituras a gente vê essa revelação de Deus, né? Deus se revelando através das narrativas bíblicas lá de Gênesis até Apocalipse. Então, essas são os três princípios de clareza das Escrituras. Então, deixa eu passar aqui.
Então vamos um exemplo, né? Se a Bíblia é clara, eu quero que vocês me expliquem, né? O que que essa passagem quer dizer? Gálatas 5:16 ao 18. Se alguém virasse para vocês e falasse, eu não entendo o que está escrito aqui, você pode me explicar? Como que vocês explicariam? Dá um tempinho para vocês lerem. Quem tiver dúvida de como interpretar, né, Teolocoff episódio 2. Jabá! Todo mundo já leu? Eu tô esperando alguém explicar para mim. Se vocês não forem proativos, eu vou escolher alguém aleatório da plateia. Eu acho que ela fala que nós, seres humanos, queremos algo que o espírito não tem, o espírito não quer. E esse algo que nós queremos é ruim porque somos pecadores e temos a tendência em relação ao pecado. E o espírito quer o contrário. E quando somos guiados pelo espírito, então não estamos mais debaixo da lei que nos condena. Perfeito. A Bíblia é clara por si só, né? Paulo está dizendo, né? Deixem que o Espírito guie a sua vida. O que que significa? Que a gente tem que andar pelo Espírito, andar junto com o Espírito Santo de Deus. E dessa forma a gente não vai satisfazer os desejos da nossa natureza, porque os desejos da nossa natureza são contrários à vontade do Espírito. Mais um. O que que significa essa passagem? Esse daí tá fácil, hein? Aproveitando o hype, né, da semana. Essa tá fácil pra gente hoje, né? Lá na época a galera já ter ficado meio confusa. É verdade. Quem que vai explicar? Isaías 53, 6 a 8. Que nós somos pecadores e resolvemos viver pelos nossos pecados, mas Cristo morreu por nós e nos salvou, de forma resumida. Então essa passagem está falando de Jesus Cristo. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Sim, E por que que ele foi condenado injustamente? porque era pra ser a gente, né? Tipo, ele não tinha pecado nenhum. Muito bem. Muito bem. Então é isso. Essa aí é a passagem até que o eunuco estava lendo, né? Que ele não estava entendendo. E Felipe explicou para ele. Então a Bíblia ela é clara, tá? No que ela está querendo dizer. Claro que o Renato falou, né? Não era clara pro pessoal da época. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também agora. Então, nem todas as partes das escrituras elas podem ser compreendidas com facilidade. Se eu falasse para vocês que toda a Bíblia ela é 100% clara e ela vamos dizer assim, exata no fato de que não pode haver dúvidas do seu significado, da sua interpretação, eu estaria mentindo para vocês. Porque tem passagens que são extremamente claras e escancaradas e quase sempre são as passagens que é referente à nossa salvação, ao plano da salvação, mas existem passagens que são dificílimas de entender, são passagens que são bem embaçadas, tá? Mas isso não significa que a escritura como um todo
ela é composta por passagens difíceis. Isso seria mentira. São poucas as passagens que são difíceis de interpretar, e eu, na minha opinião, são as passagens mais proféticas, tá? São mais difíceis da gente entender. Mas aquilo que a gente precisa conhecer para a nossa caminhada de fé e redenção é evidente e muito claro nas Escrituras. Então, Deuteronômio 6 e 7 fala sobre isso. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Se a Bíblia fosse composta apenas de passagens difíceis, como que as pessoas poderiam guardar essa palavra no coração? Como que no Antigo Testamento a palavra de Deus poderia ser repetida com frequência aos seus filhos? Não seria possível, porque seria algo muito difícil e praticamente impossível. Mas por ela ser fácil, ela ser clara no que se refere à caminhada de fé e na redenção, é possível a gente pregar, a gente anunciar o evangelho, a gente evangelizar por conta dessa clareza das Escrituras. Tá, mas e daí? O que fazer com as partes difíceis de entender? A gente como um todo, né, generalizando, às vezes a gente tem muita dificuldade de interpretar ou de entender qualquer coisa que seja, não só a Bíblia, né? Às vezes tem uma mensagem no WhatsApp ou um texto na faculdade, às vezes é difícil da gente entender, mas tem algumas manhas aqui que eu trouxe para vocês, talvez o Renatinho, o Clebinho, ou outras pessoas tenham algumas outras dicas aí, podem ficar à vontade para compartilhar, mas aqui eu coloquei as minhas. O primeiro é utilizar uma tradução que esteja habituado. Então, eu gosto de usar traduções mais recentes. Então, vira e mexe, vocês veem eu falando da NVT, que é a nova versão transformadora, ou da Nova Almeida atualizada, e a gente vai falar dessas traduções em umas próximas aulas. Mas é bom usar essas traduções mais recentes porque as palavras não são tão difíceis. Às vezes você começa a ler a Bíblia e você vê lá, construiu 30 côvados de largura, 30 côvados de comprimento, e aí fulano é um tiro de flecha, e às vezes são palavras que a gente não entende, né? Não faz muito sentido e a gente acaba pulando. Aí se a gente for nas Bíblias mais atuais já está em metros, né? Já fica um pouco mais fácil. Então as palavras já são um pouco mais modernas, digamos assim, mais fácil da gente entender. Então o primeiro passo, quando a gente tem uma passagem difícil, é buscar uma tradução que a gente esteja habituado, de preferência uma tradução mais recente. O segundo passo é ler e reler. Às vezes a gente lê uma vez e não entende, e a gente acha que não entende e deixa para lá. Mas se você persistir na leitura, você lê uma terceira vez, talvez fique um pouco mais claro a passagem e fique mais fácil de entender. Mas se mesmo assim você não conseguir entender a passagem, você tem que lembrar da história do frango, tá? Eu vi essa história e achei fantástico. Todo mundo aqui já comeu frango assado? Sim, Ô Wilter, deixa eu te perguntar então, o que você fez com o osso do frango assado? eu não comi. Isso, Duro, exatamente. é Você duro deixou de lado. demais. Então, se a gente tiver uma passagem muito difícil na Bíblia, não tem problema a gente deixar de lado, tá bom? O que der pra gente comer e absorver, a gente come e se alimenta, que é aquilo que é essencial. Agora, eu não estou entendendo o que significa as 7 taças da ira de Deus, quando que vai acontecer, como que vai acontecer, será que é agora, será que é depois, não consigo entender de jeito nenhum. Cara, deixa de lado, não tem problema algum. Não quer dizer que você não vai ler a passagem, mas você não precisa ficar batendo a cabeça, porque o mais importante, tem passagens muito mais claras que dizem a respeito da nossa salvação, que tão clara que a gente pode se alimentar diariamente, tá bom? Mas também é bom a gente sempre usar materiais de apoio, tá? Dicionário, comentário bíblico, às vezes procurar algumas pregações de referência que a pessoa explica. Então tem outras manhas, mas não precisa ficar encafifado com essas coisas de não estou entendendo tal passagem bíblica que é muito difícil. Tem esses mecanismos. Ou você pode deixar de lado, esperar amadurecer um pouco mais, ou você pode usar também materiais de apoio que vão te ajudar nessa compreensão, beleza? Beleza. Posso prosseguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Rodrigo,
Uma coisa importante desse assunto aí, caso tipo, alguém fique em alguma dúvida, em alguma passagem e tal, gente, toma muito cuidado com o Google, tá? Porque eu vejo cada bobagem que a galera posta no Google que eu fico, meu Deus. No Google, às vezes, tem uns blogs que tentam explicar algumas coisas da Bíblia e explica de maneira tudo errada. Sem falar que metade dos blogs que tem no Google ou é adventista ou é católico, então a gente acaba entrando em páginas que nem são cristãs, e aí a gente passa criando um negócio nada a ver, né? Então, uma coisa que eu sempre faço, quando eu estou diante de uma passagem muito difícil de entender e eu estou estudando aquele assunto, uma coisa que eu gosto de fazer que ajuda muito, claro, além disso que o Rodrigo colocou aí do dicionário, comentário bíblico, Bíblia de estudo, comentário histórico-cultural, todas essas coisas, uma coisa que eu sempre faço é ver como grandes teólogos interpretam aquela passagem. Então, por exemplo, joga no YouTube, que nem recentemente eu estava estudando aquela passagem lá de Pedro e a pedra lá que Jesus fala, né? Sobre essa pedra de ficar em minha igreja e tudo mais, né? Tem aquela grande dúvida, quem que é a pedra ali, né? Se a pedra é Cristo, se a pedra é Pedro, se a pedra é a confissão de Pedro e todas essas coisas, né? Aí eu estava estudando para chegar numa conclusão. E o que eu fiz? Joguei no YouTube os principais teólogos que eu conheço e recomendo e fui ver o que eles acham. Então joga lá no YouTube essa passagem, sei lá, põe lá, o que o Augusto Nicodemos acha isso? O que o Gutierrez Fernandes acha disso? O que o Paulo On acha disso? O que o Heber Campos acha disso? O que o Hernandes acha disso? Então procure bons teólogos que dão a vida, se dedicam a vida inteira a estudar a palavra de Deus, que eles tenham os seus argumentos, tenham as suas colocações pertinentes sobre o assunto. Aí depois a gente pode criar uma conclusão própria sobre o assunto. É uma dica que eu dou, porque eu sempre faço. Está diante de um assunto difícil, veja como os grandes teólogos da atualidade interpretam aqueles assuntos que eles têm muito a oferecer para a gente. Exatamente. E também, né, Juves, apesar de não seguir tanto essa linha de estudo mesmo individual que você colocou, uma coisa muito legal que a gente pode fazer é discutir, né, entre amigos mesmo, igual a gente faz, entre eu e o Renatinho. Né, a gente se junta para falar de tantas coisas, por que não estudar junto, né? Então você expõe a sua dúvida, de repente seu amigo tem uma visão que te ajuda a entender e você ajuda a entender a dúvida dele e tudo mais. E aí todo mundo se ajuda, né? Ou também perguntar para os nossos pastores, enfim. Exatamente. E não só para passagens difíceis, até para as passagens fáceis. Porque às vezes a gente pega a passagem fácil, é bom a gente estar numa comunidade assim, para poder trocar essa ideia, porque às vezes a pessoa está interpretando uma passagem fácil de uma forma errada. E aí quando você conversa, você vai alinhando essa interpretação também, né? Então é bem saudável. E pode contar com a gente, como o Cadinho falou, vocês estão com uma passagem muito difícil, não tem problema não, pode mandar. Se você não gosta de ouvir áudio de 30 minutos, não me mande, porque geralmente eu respondo de maneira muito longa e a galera nem ouve meus áudios. Mas pode contar com a gente, passar alguma coisa difícil, vira e mexe às vezes no Insta, alguém manda alguma coisa, tal pessoa falou isso, o que você acha e tal, e a gente vai conversando, não tem problema nenhum. Pode contar com a gente que não tem passagem que não seja impossível de se entender. Isso. Algumas são quase, mas a maioria dá para entender. Vamos para o terceiro ponto aqui, necessidade. Walter Scott, um romancista e poeta inglês e também um grande cristão, estava morrendo quando disse ao seu secretário: "Traga-me o livro." Seu secretário olhou para os milhares de livros em sua biblioteca e disse: "Dr. Scott, qual deles?" Ele respondeu: "O livro, a Bíblia, o único livro para um homem moribundo." Então, necessidade das escrituras. Dizer que as escrituras são necessárias significa dizer que é necessária para três coisas, basicamente três coisas. Primeiro, conhecer o Evangelho, então através das escrituras a gente conhece as boas novas. 2, conservar a vida espiritual. E um terceiro, conhecer a vontade de Deus. Então, a Bíblia ela nos faz conhecer o Evangelho. Lá em Romanos 10, 13, 17, é uma declaração dada por Paulo que deixa muito claro uma linha de raciocínio, que a pessoa ela precisa ler a mensagem. Aquela passagem de... Oh, meu Deus. Eu vou abrir porque eu ia falar outra coisa. Peraí. Romanos 10, 13. Cadê? Isso mesmo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocar se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem:
como são belos pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E aí continua, tá? Mas deixa uma linha de raciocínio muito clara, né? Então, primeiro a pessoa, ela precisa, se ela quer invocar o nome do Senhor, ou melhor, para ser salva, ela precisa invocar o nome do Senhor. Mas ela não vai conseguir invocar o nome do Senhor se ela não crer, e ela só vai crer se ela tiver ouvido a respeito, né? E ela não vai ouvir a respeito se alguém ou pregar para ela, ou se ela ler a Bíblia. Então, a Bíblia ela nos faz conhecer esse evangelho. O evangelho é a revelação de Deus, né? Que é desejável. Então, durante a história, muitos homens eles chegaram a conclusões diversas. Porém, nem os mais aprofundados poderiam trazer respostas que o evangelho traz. Lá em 1 Coríntios 1:21 fala disso. Eu não vou ler agora porque senão a gente não acaba a aula, tá bom? Mas muitos procuraram essa revelação e por mais que houvesse um estudo, por mais estudiosos que as pessoas fossem, elas nunca iam conseguir trazer e concretizar aquilo que a palavra de Deus concretizou. E essa revelação ela é provável. Embora, se você pegar a natureza, ela testifica a existência de Deus. Desculpa, gente. Testifica a existência de Deus e a revelação de Deus. Quando a gente se depara com o homem nos seus próprios pecados, perdido, algemado, sua natureza e o fato dela testificar a existência de Deus não traz alívio para o homem, apenas as boas novas do Evangelho. Escrita, né? Então, não existe melhor meio de você preservar uma verdade e a integridade de alguma palavra do que algo escrito, né? Fato que até dos tempos antigos até hoje a gente usa a escrita, né? Se não tiver escrito, você não garante uma verdade, você não garante uma integridade de alguma informação. Então, a escrita foi a forma que Deus escolheu para preservar a sua palavra durante séculos e séculos. Ela sustenta a nossa fé espiritual. Então, Mateus 4:4, Jesus está lá sendo tentado, ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Moisés também fala da importância da palavra de Deus, lá em Deuteronômio 32, versículo 47. Deixa eu abrir aqui. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Então Moisés fala, essas palavras de Deus, elas não são palavras vazias. Essas palavras de Deus é a vida, né? A vida, não apenas a vida física, né? Mas a vida espiritual, uma vida eterna, né? Então, a palavra de Deus tem essa importância. E é através da palavra de Deus que a gente entende a vontade de Deus. Na Bíblia, na Bíblia, porém, temos afirmações claras e precisas sobre a vontade de Deus. Ele não nos revelou todas as coisas, mas aquilo que Deus revelou, ele revelou para que a gente conheça a sua vontade. Então, o cristão, ele tem a Bíblia como palavra de Deus e dessa forma a gente escapa daquilo que a gente já falou muito lá do gnosticismo, daquele conhecimento oculto que traz a salvação, tá? E por último, a suficiência da palavra de Deus. Vou adiantar aqui. Beleza. Então, a gente já leu essa passagem hoje, mas eu vou voltar nela. Então, por que a Bíblia é suficiente? Ela é suficiente para a nossa salvação. Né? Vocês conhecem as Sagradas Escrituras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, versículo 15. Então, para a gente, o que é mais importante do que nós sermos salvos? Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer a sua salvação. E através da Bíblia que a gente encontra, se depara com o Evangelho, e ela é suficiente para a nossa salvação, o fato que ela revela essa salvação para nós. Ela também é suficiente para a nossa perfeição, né? O nosso amadurecimento, né? Até que a gente chega na estatura de varão perfeito. Primeiro, para o ensino, então uma instrução dos princípios e dos padrões divinos. Segundo, para repreensão, então significa que se alguém sair da linha, né, o nosso irmão na fé, a gente pode falar para ele, olha, você saiu da linha, porque a Bíblia está dizendo que o padrão é esse, você não está se comportando de acordo com esse padrão. Claro que sempre com muito amor, né? Correção,
significa você dizer para alguém, não faça aquilo, mas faça isso, esse é o caminho certo, né? Você ensina, repreende, que aponta o caminho certo. E o quarto ponto é educação na justiça. Você aponta o caminho certo e diz como caminhar nesse caminho. Isso que seria educação na justiça. E aí também a gente tem a suficiência em sua esperança. Então a Bíblia, ela traz também essa esperança para as nossas vidas. Ela é uma fonte de paciência e conforto, dando-nos esperança agora e sempre. Romanos 15, 4, né? Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E por fim, é suficiente em sua bênção, né? Quando a gente lê e pratica a palavra de Deus, Tiago 1, no versículo 25, fala sobre isso. Seremos bem-aventurados naquilo que realizarmos, tá bom? Então, leia e pratique a palavra de Deus e você será abençoado. E aí eu trouxe uma frase que eu vi do Ângelo Basso, que é um cara que eu admiro muito, um cara extremamente inteligente e coerente nas coisas que ele fala. E eu tava vendo uma live dele e ele falou, enfim, a pergunta era como que a gente deve ler a Bíblia, se deve ler, começar pelo Antigo Testamento, começar pelo Novo Testamento, intercalando, etc. E a resposta dele foi sensacional. Ele falou, leia a Bíblia toda em todo tempo. Simples assim. Se você vai ler o Antigo Testamento primeiro, o Novo Testamento primeiro, tanto faz. A importância é que você tenha uma constância na sua leitura bíblica e que você leia em todo tempo, dia, tarde, noite, tá bom? Todos os dias. Tranquilo até aqui? Vocês estão comigo, gente? Sim, tranquilo. Beleza. Sim. E aí eu queria desafiar vocês, Sim, gente. estamos aqui. Show, maravilha. Eu queria desafiar todos vocês, gente, mas é só pra quem tiver coragem mesmo pra cumprir o desafio. Moio. Quando eu tava conversando com os meninos do mosaico bíblico, um negócio que a gente entrou num consenso foi que estudar todas essas temáticas, estudar todas essas peças do mosaico bíblico de forma isolada para dar esse panorama geral para a gente, não seria suficiente para todo mundo. Tá? Não adianta só a gente falar doutrina e devoção, falar das escrituras, falar sobre Jesus, o Espírito Santo, falar sobre o fim dos tempos, se a gente não conhecer a palavra de Deus, se a gente não ler a Bíblia. E eu acho que o que mais pega no fato de lermos ou não a Bíblia é a constância. Então, eu queria propor um desafio para vocês, mas você não é obrigado a cumprir esse desafio. Mas eu quero que, se você se comprometer a cumprir esse desafio, e não precisa falar para mim se você vai cumprir ou não, mas se você quiser falar também, tamo junto. Eu quero cumprir esse desafio com vocês. É um desafio muito simples, tá bom? Mas vai exigir um pouco de vocês, tá bom? É muito fácil a gente. Como é que eu falo? É muito fácil a gente ser muito intenso em alguma coisa no começo, né? Ser como um foguete e vai embora. Mas hoje o que mais pega é a nossa constância. Então, o desafio, eu quero lançar um desafio com vocês de uma leitura semanal. E qual que é o propósito desse desafio? Não é a gente ler a Bíblia inteira. Se você estiver lendo a Bíblia inteira com a ADU, cara, show de bola, meu, continua nessa pegada e vai embora. Agora esse desafio é para você que não tem costume de ler a Bíblia. E esse desafio é muito simples e vai consistir em você ler a Bíblia um capítulo de manhã e um capítulo à noite, tá bom? Ou de tarde. Eu não quero que você leia, por exemplo, no domingo hoje, você leia Gênesis 1, 2 e 3. Quero que você leia Gênesis 1 hoje, de manhã, e eu quero que você leia 1 Timóteo 1 no seu período da tarde ou da noite. Amanhã eu quero que você leia Gênesis 2 e de tarde 1 Timóteo 2, ou vice-versa. Tá? Por que isso? Porque é muito comum quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente pega para fazer um plano de leitura, a gente dá um maior gás num dia, e aí no outro dia a gente lê menos, tem um dia que a gente pula e no outro dia a gente compensa, e é normal acontecer isso porque a gente está numa sequência. Mas se você não está acostumado a ler a Bíblia, ou se você nunca leu a Bíblia,
Se você fizer dessa forma, você vai desistir muito fácil. Então eu quero que vocês criem esse hábito de leitura da Bíblia e vai funcionar num compromisso bem regrado de um capítulo de manhã e um capítulo à tarde. E eu vou passar semanalmente, todos os domingos, a leitura semanal. E essa leitura semanal, ela vai estar casando com a temática nossa do mosaico bíblico, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre as escrituras, então vocês estão vendo aí 1 Timóteo, a primeira epístola de Timóteo, que basicamente aborda um pouco das escrituras e outras temáticas. Mas o próximo módulo, por exemplo, a gente vai falar sobre Deus. E por isso que a gente já vai começar a ler Gênesis, para entender um pouco quem que é esse Deus que estava sendo revelado em Gênesis, tá bom? Então vai ter uma sequência aí, nesse plano de leitura, a gente não vai ler a Bíblia toda em um ano. A gente vai criar o hábito de leitura constante. Esse é o propósito desse plano de leitura. E aí eu quero desafiar vocês a aderirem a esse plano, mas reforço, se vocês estiverem fazendo o plano de leitura da DU, continuem com o plano de leitura da DU. Esse plano aqui é para quem nunca leu a Bíblia ou quer começar a ter constância de leitura bíblica, né, um hábito mesmo. Esse plano é para vocês e eu vou começar e eu vou estar mandando para vocês semanalmente aí também. Então, esse é o desafio lançado. Não respondam para mim se vocês vão topar ou não, porque eu não quero constranger ninguém. Mas se vocês toparem, gente, um compromisso de vocês com Deus aí para vocês seguirem essa leitura e conhecerem um pouco mais a Deus e se apaixonarem por quem Ele é. Amém? Amém. Ô, Rodrigo, o Gênesis é para ler os capítulos